nós possamos trazer um pouquinho da sua história, falando inclusive sobre coisas do cotidiano da sua vida e tudo mais. Então, primeiramente, eu queria que o meu amigo do som, meu amigo operador de áudio, colocasse aquele cabo naquele caixinha aqui, aquele cabo que a gente estava tentando organizar, não sei se vai ser possível. Tá aí o caixa, amigão? Cadê o nosso operador? O rapaz levou o caixa. Aí levou. Então não precisa se preocupar. Eu vim preparado para a plano A até o plano B. É o de baixo, é o caixa de baixo. Ele está ligado já o cabo. É só ligar ele, abrir o volume dele. Achou? Está ligado ele? Está tentando ligar, amigo. Então vamos lá. A gente já estava pronto. Só abrir o volume. Vai ligar agora. Tu pode deixar para a gente não perder tempo. Então, Geraldo, nós vamos seguir aqui um ritual de conversa, de perguntas e de procurar saber um pouquinho da sua história de vida, nos ouvindo um pouco da sua história, né? Não precisa se preocupar, vamos lá. Primeiramente, Geraldo, eu queria dizer que o Recife, você volta ao Recife, mas volta ao Recife com saudade, mas volta para fazer um lançamento de um livro. Eu queria primeiro que você falasse onde você nasceu, como é o nome da sua mãe e do seu pai, para aqueles que não leram o livro, não sabem ainda, somente para a gente conhecer um pouco e saber como essa história de vida começou lá na infância. Só tem esse microfone. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Domingos Sávio, aí, pela sua colaboração espetacular que vem dando até então ao nosso evento e aos demais que já se foram. Então, a pergunta de Sávio é muito bem particular, né? Eu nasci na cidade do Paudalho, né? Na zona da Mata Sul de Pernambuco. Muito cedo migrei para Paulista, né? Morava então em Maria Farinha, e o nome dos meus pais são João Feitosa e Adalgisa Feitosa. Esse nome dos meus pais, eu costumo dizer que o pouco que eu sou e o muito que eu ainda poderei ser, eu devo naturalmente aos dois, mas principalmente à minha mãe, que foi a minha grande educadora. Então, essa é a nossa luta, sabe? Estamos providenciando o microfone que eu trouxe aqui para a gente não perder tempo, eu trouxe na bolsa. Olha, Geraldo, o que é que esse livro representa para o segmento das pessoas com deficiência e educação? É claro que a gente poderia falar sobre vários aspectos, mas o que é que ele representaria para esse segmento da educação e de maneira peculiar para as pessoas com deficiência, quando você fala naquele momento que a educação não era possível, a escola, para chegar à escola, seus irmãos chegavam e você não chegava, e a sua mãe foi aquela primeira professora em todos os aspectos, não é só pelo fato de ser mãe. O livro não é nenhum tratado sobre educação e também não é um livro técnico sobre inclusão. No entanto, ele atende razoavelmente bem aos dois aspectos, porque quando você trata da educação, então você aborda as dificuldades existentes outrora, mas que todos sabem que ainda persistem nos dias de hoje. E no passado não era fácil para uma pessoa cega como eu entrar na escola. Era humanamente impossível porque era proibido, né? Então foram muitos nãos que a minha mãe foi colecionando. Então, ainda hoje, a gente sabe que, apesar das leis facilitarem tudo isso e exigirem que as pessoas cegas ou com qualquer deficiência possam adentrar a escola, ainda assim nós sabemos que muitas pessoas com deficiência, inclusive visual, estão ainda fora da escola. Com relação à inclusão,
eu digo que o livro tem um DNA inclusivo. Por quê? Primeiro que numa família de pessoas simples, como foi a minha família, e ainda continua a ser, né? Ninguém se furtou a fazer a minha inclusão, né? Eu era incluso no meio de todos os meus irmãos, brincava de bola, pinhão, bodoque, como qualquer outro, e logo, né, eu comecei a participar da vida da família como qualquer um outro, e logo também, assim que pude trabalhar, ser um dos provedores da família. Então, o livro vai muito nessa direção e certamente tem alguns exemplos que podem ser seguidos no dia de hoje para resolver questões que atualmente ainda se julgam de grande complexidade. Um dos grandes pontos que tem no livro que nós poderíamos trazer para os dias de hoje é o acreditar na sua mãe, quando ela não desiste, mesmo sabendo que todas as respostas são ainda negativas. Então ela sempre traz para esse viés. E a vida profissional, você se mudava muito, seu pai se mudava muito, e chegava em várias cidades. Você chega na região metropolitana, num lugar chamado Maria Farinha. Quem quiser conhecer a cidade do Paulista vai ler esse livro, e a partir dali você começa a se desenvolver ainda mais, porque os atributos eram diferentes lá do interior, a vida urbana tem outras chegadas. Chega o rádio, né? A história do rádio, tem um rádio lá, eu trouxe até um rádio aqui para simbolizar, mas não saiu planejado, o planejamento meu não conseguiu ser executado, mas eu ia fazer aqui uma pegadinha com você no rádio. Então você chega ao trabalho, quando essa vida acadêmica chega e quando ela conseguiu abrir essa porta para a vida profissional, seja ela adentrando na formação profissional ou no prover da casa, quando você fala que chegou a trabalhar. Quando essa porta se abriu? A minha vida acadêmica, e como ela se abriu, né? A minha vida acadêmica se deu como a de muitas pessoas, né? A minha mãe, como eu já disse, lutou barbaramente, né? Foi atrás de juiz, de padre, de promotor, de político, né? E, enfim, ela ia colecionando um a um, mas ela não desistia. Até que, num dado momento, uma certa pessoa que, quando Maria Farinha começou a ser invadida pelos veranistas, digamos assim, praticamente tomada, né? Então muita gente comprou um lote, inclusive vizinho à nossa casa, e a minha amiga Preta, que está aí. Vamos aplaudir a Preta é filha do... É colega de infância minha, ela sabe disso. Enquanto as pessoas chegaram lá... Palma pra Preta, gente! Amiga de infância, ela está aqui para testemunhar que o livro é verdadeiro. Quando ela sabe disso, que as pessoas humildes foram praticamente expulsas, foram empurradas para as periferias de Maria Farinha, e os veranistas invadiram tudo para comprar e deixar lá sem nada, né? Então a gente faz também essa denúncia do livro, essa denúncia social. Bom, mas enfim, no meio desses veio uma pessoa que comprou um lote vizinho à nossa casa, e a filha dele, mamãe era muito conversadeira e também era rezadeira local, né? Então ela se familiarizou logo, foi guardar uma coisa lá em casa, pediu para esquentar uma coisa e depois me viu e perguntou por que eu não estava na escola. Aí mamãe disse, tudo que eu queria eu botei na escola. E ela fez até uma crítica, disse, eu pensei que Recife fosse mais evoluído e não tem escola para pessoa cega aqui não, pois na minha cidade tem. Ela morava em João Pessoa. Não vou mais contar os pormenores, senão vocês não vão ler o livro. Então, daí é que eu acabei indo para João Pessoa, né, para o Instituto de Cegos Adalgisa Cunha, que tem, por sinal, o nome da minha mãe também, a fundadora lá. Aí foi lá que começou a minha vida acadêmica, né? Fiz até o ginásio, o início do ginásio, e voltei então para desbravar em Paulista, porque aí eu já estava ficando mais taludo, como diz o outro. E voltando para Paulista, eu comecei a estudar no Fernando Ferrari, concluí o ginásio, bem, fomos um pouco mais em frente. E daí, para fechar essa história da profissionalização, eu fui também descoberto, eu tenho mania de ser descoberto, né? Então fui descoberto, né, em determinado... Aliás, antes de ser descoberto, eu devo ao professor Gildo Soares, que foi depois que eu fui matriculado no Centro de Educação Especial, que também fica em Casa Amarela e todo mundo conhece, e eu fui encaminhado para o mercado de trabalho, primeiramente por Gildo Soares, né? Então tinha que agradecer a esse ente
responsável pelo início da minha profissionalização. Mas além disso, antes disso, eu já tinha tirado caranguejo, vendido picolé, roubado o coco do povo. Um monte de coisa assim que o menino faz e eu também fazia para conseguir o cigarro, como diz o outro. Lá no livro ele também rouba, viu, gente? Inclusive coco. Mas eu queria só dizer que Dona Severina, a professora Severina Maria do Nascimento Soares, mandou um forte abraço para você e disse do agradecimento, mas estava impossibilitada de estar aqui. Aliás, ela soube, porque eu liguei para ela hoje pela manhã para incomodar se ela estava sabendo desse evento, e ela disse que não estava e ficou impossibilitada. Mas que história é essa? Só para a gente dar uma pincelada bem rapidinha, se você permitir. Se você não permitir, você pode dizer que não. Você deu uma porrada com ferro no seu irmão mais querido e agora está se redimindo, colocando ele no livro como um dos homenageados. Mas esquece isso. Mas de qualquer modo, já que você perguntou, vale dizer o seguinte: todo mundo tem um irmão mais querido. E eu tinha o meu irmão mais querido, que era certamente... Gente, era porque era o mais querido, viu? Não é que eu fosse brigão, não, mas o meu irmão era realmente Severino, que todo mundo chamava de Biozito. Preta conhece muito bem, também sabe dessa história toda. E uma certa vez, de fato, a gente se mudava, papai só via se mudando mesmo, a gente ia se mudando, e numa certa vez a gente foi buscar uma cama velha lá, ia buscando, e eu, naturalmente, eu e ele pegando no móvel, Você menor, né? Mais novo. Tropecei, o menor, né? Tropecei em alguma coisa, aí ele me deu uma tapa no ouvido e eu larguei um ferro. E aí, mas são coisas que já aconteceram. Mas ele sabe, e sabia, e continua sabendo que era um dos irmãos que eu mais amava. Então, Geraldo, eu quero dizer que o auditório realmente está lotado e eu sei que as pessoas estão aqui pela sua presença, pela sua obra, mas ansiosas para saber um pouco mais dessa história, que você não pode contar tudo, mas eu queria que você me falasse por que essa trilogia que você chama 3 volumes, isso significa, gente, que lançaremos o próximo, ele, como tem essa marca, ele está trazendo sempre surpresa, né? A qualquer momento temos uma surpresa. Por que você decidiu deixar isso na terra em livros? Você teve um sonho? Você sentiu a necessidade? Você achou que já estava grande demais e não cabia dentro de você toda essa história e tinha que colocar em algum lugar? Por que motivado essa decisão de escrever? Porque não são pequenos livros. O primeiro tem 213 páginas, tem 180, e quando bota em braille parece uma biblioteca. Então fala um pouco, para a gente encerrar, que eu sei que a nossa Ana Regina já está levantando o dedo ali. Para a gente encerrar, fique à vontade agora, até a Ana Regina puxar sua orelha, falando um pouco dessa motivação, desse momento tão rico que me emocionou tanto em ler esse livro. Ontem à noite eu estava relendo lá, e assim, a Adriana batia na porta: toma um café, toma uma água. Eu chorei, eu me emocionei. Eu sinceramente não sei se eu sou muito emotivo ou porque quem vai ler o livro realmente vai mergulhar numa história de vida que não conta com pieguismo, nem rebuscando. Ele tem um linguajar forte, nobre, porque Geraldo fala bem, escreve bem, mas também ele traz um linguajar popular, ele fala os ditos populares, ele deixa discorrer o Geraldo, aquele moleque que estava ouvindo a dona Tereza conversando com a mãe dela sobre a educação dele. Então, fale um pouco, Geraldo, para a gente. Veja bem, você, quando leu aquele início da dedicatória, realmente ele diz muito bem o que eu penso, né? Eu sou uma pessoa de colecionar muitas amizades. Por onde eu ando, graças a Deus, eu tenho colecionado amizades, e elas têm sido muito úteis, né? E muito importantes para mim. Pois não fosse a grande amizade que eu tenho, certamente não estaria aqui hoje, porque eu devo isso às pessoas que se envolveram com esse lançamento, dentre as quais a companheira Ana Regina como uma das principais, né? Então a gente tem que contar com amizades, né? Eu sempre cultivei muito minhas amizades. Preta está aí, essa minha amiga de infância, que vez por outra a gente bate uma caixa por telefone também, conversa, troca umas mensagens, e a gente não se perde, né? Então isso você colocou, e colocou muito bem. Essa é a minha questão. Por conta disso é que não é por conta disso que eu comecei a escrever, mas eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de fazer redação, escrever. E algumas pessoas, amigas minhas, eu andei mostrando alguns textos. E algumas delas, algumas bem presentes aqui, como Rosa, como
Cristiane, como a própria Ana Regina, disseram, rapaz, por que você não materializa esses textos? Você pode fazer um livro disso aqui. Eu acabei acreditando que era possível, só que quando eu pensei em fazer um livro com a base histórica por mim vivenciada e com outros encaixes ficcionais que eu fiz, que eu pensava fazer, então eu disse, bom, mas aí não cabe num livro não, né? Eu digo a vocês que vai ser feito em 3, mas eu vou resumir muita coisa. Na verdade, a trilogia, porque tecnicamente falando, é o que se vê. Você tem lá os 50 tons de cinzas, que Deus me livre, que é uma trilogia, né? Eu não sei quem tem coragem de ler essa trilogia, mas tem lá uma trilogia, 50 tons de cinzas para falar de uma coisa só, sem nenhuma crítica ao autor americano, né? Mas aí é outra história. Mas de qualquer modo, aí eu decidi que ia tentar botar em 3 livros alguma coisa que fosse útil e fosse acessível para o jovem, para o adulto, para o idoso, para o professor, para o profissional de qualquer área ler e aprender alguma coisa e raciocinar e refletir sobre alguma coisa. Então eu, resumindo, digo que eu devo também o lançamento desse livro e dessa trilogia, que vai vir o 3º brevemente, às pessoas que fazem parte da minha relação de amizade. Para a gente encerrar, aqui representando todas as famílias, todas as pessoas que estão aqui presentes, sem mais ou menos importante para você, porque você sabe o valor do seu coração de cada um de nós. Se você tivesse que dizer alguma coisa para seu Álvaro, para seu Álvaro, né, seu pai? Não, seu pai e sua mãe. O que é que você diria neste momento, se ele estivesse aqui presente, aqui ouvindo esse lançamento ao vivo e a cores, de carne e osso, como diz na gíria? O que é que você diria para eles dois, diante dessa criação que você teve tão liberal? Liberal no sentido de deixar acontecer, não é liberal de falta de controle, de orientação, não, porque quem vai ler vai saber que desde o início, desde o primeiro volume, o Geraldo ele tinha uma criação de um menino que era pessoa cega, mas ele era filho como o outro. Claro que ali, aqui e acolá, como diz o outro, teria sempre uma pontinha de preocupação, mas acabava que acontecia que ele estava no meio dos meninos, inclusive dos seus vizinhos, até roubando coco, mas estava lá com eles. Então eu queria que você me dissesse, o que é que você diria para esses dois, que acredito que são os 2 morões da porteira a qual abriu a estrada para Geraldo Feitosa? Naturalmente que se eu fosse falar o que eu gostaria de dizer para meus pais, eu ia encher muitos livros, não daria para dizer aqui numa conversa informal com os nossos companheiros e companheiras. Mas esse é um tom de cinzas. Mas eu diria que sou muito grato a ambos por terem, primeiro, me gerado, né? Depois, por ter conseguido, né, me educar e me tornar um cidadão do mundo, né? Por isso é que eu aprendi também com eles que sonhar é necessário, que lutar é fundamental, mas que conscientizar é imprescindível. Aplausos para o nosso escritor Geraldo Feitosa. Eu fico honrado de estar aqui ao seu lado, nesse momento tão ímpar. Você não sabia, eu quase que lhe dizia, porque eu não tenho muita facilidade de guardar segredos, muito embora alguns deles a gente guarda no coração, alguns no meu, no de Adriana, e alguns estão no meu e dela ao mesmo tempo. Mas assim, eu fiquei muito feliz quando a Ana Regina disse, Domingos, ajuda a gente lá para bater um papo descontraído. Eu trouxe aqui um roteiro, mas me fizeram um grande favor aqui de desligar meu computador e ele não voltou, e eu tive que ir para o plano 3º, 4º, 5º aqui conversando com você. Então eu quero aqui agradecer e dizer da alegria de todos nós estarmos aqui, e sempre conta comigo, Geraldo. Qualquer um daqui, dentro da minha simplicidade, pode contar comigo. Então, feito aqui a nossa participação, só tenho a agradecer e desejar para você boa sorte e boas vendas. Porque o livro não é para dar. Senão ninguém produz. Não é porque nós somos amigos que nós temos que ganhar o livro. Aliás, quem tem que comprar primeiro o livro são os amigos. Somos nós que acompanhamos a história dele. É para nós que ele está dando esse presente, que nós sabemos que temos um pedacinho ali dentro do livro. Então, feito isso, somos nós que devemos
comprar e incentivar. Boa tarde para todos e muito obrigado. Muito obrigado, Sábio. Grande abraço.